senador Magno Malta, ao final de sessão do plenário do Senado, anunciou que na próxima semana um grupo de parlamentares irá visitar o ex-deputado Daniel Silveira, preso político do ministro Alexandre de Moraes, na cadeia onde se encontra. Embora senadores tenham a prerrogativa de fiscalizar presídios, um grande grupo assinou um requerimento pedindo autorização ao ministro Alexandre de Moraes para essa simples visita a um homem que está preso além do prazo legal, condenado em um processo político por um tribunal de exceção. Magno Malta apontou: Daniel, com a vênia dos seus companheiros deputados federais, foi jogado na prisão. Eles disseram sim a Alexandre de Moraes. E nós estamos esperando por essa visita faz um tempo, com 30 e poucas assinaturas de senadores, mas o ministro Alexandre de Moraes se sente, de fato, o dono do Brasil. Um senador declarou: por isso eu quero fazer um registro, que para presidente desta casa eu só votarei em quem tiver coragem, em nome do Brasil, de promover o impeachment deste cidadão e de todos os outros. Que esta casa tome vergonha. Magno Malta explicou: eu fui eleito senador para que nós tomássemos posição e, como senadores, cumpríssemos o nosso papel enquanto a Constituição, porque esta casa tem muito mais poder. Esta casa, entre os 3 poderes, é a que mais poder tem. E aí, você é obrigado a ser chamado de omisso nas ruas, nas redes sociais, porque uma grande e absoluta maioria se cala, se acovarda diante de um homem só. Na verdade, diante dos 11, porque Alexandre de Moraes não faz o que faz em que tem a vênia dos outros, não. Não adianta criminalizar. E se ele está fazendo tudo isso, a culpa é desta casa. O senador Eduardo Girão, por seu turno, apontou: foram meses esperando uma visita, a autorização de uma visita ao Daniel Silveira, e eu até discordo das palavras, da maneira, da forma como ele criticou os ministros do Supremo, mas, pelo artigo 53, é muito claro, e o cara está preso, é um preso político. Girão afirmou: só tem uma maneira de pacificar o país. Todo mundo enche a boca para dizer que precisamos pacificar, e ninguém faz nada, não faz movimento, é só falácia. Sequestradores de embaixador, de avião, assaltantes de banco foram anistiados neste país. Agora, pessoas que não tiveram direito à defesa, ao contraditório, pessoas que estavam portando sim, a gente estava na CPI e viu, uma Bíblia, uma bandeira do Brasil, que nem sequer entraram, estão sendo condenadas, execradas, fugindo do Brasil. Isso é injustiça e a gente não pode aceitar isso. Essa anistia é importante para que o Brasil consiga a pacificação e esta nação faça isso. É claro que com o processo democrático restabelecido, porque hoje nós temos uma ditadura da toga vigente no país. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria, estou aqui do lado do senador Girão, é importante fazer um registro aqui, é que nós estaremos na próxima quinta-feira, senhor presidente, no presídio, no Rio de Janeiro, presídio o Daniel Silveira está num presídio, como é que a gente diz? Na penitenciária agrícola do Rio de Janeiro, foi transferido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que teve a violação do artigo 53 da Constituição Federal, violado. E Daniel, assim, com a vênia dos seus companheiros deputados federais, foi jogado na prisão. Eles disseram sim a Alexandre de Moraes. E nós estamos esperando por essa visita faz um tempo, com 30 e poucas assinaturas de senadores, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele se sente de fato o dono do Brasil. Por isso eu quero fazer um registro que, para presidente dessa casa, eu só votarei em quem tiver coragem, em nome do Brasil, de promover o impeachment desse cidadão e de todos os outros, que essa casa tome vergonha,
Porque se nós é que aprovamos, e a Constituição diz que a responsabilidade é nossa, é nós que temos que fazer. E o povo na rua não fala uma outra coisa, senão isso. O povo, esse ativismo judicial, senador Girão, enorme, senador Irajá, do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida alguma, tem sido nocivo à sociedade brasileira. As atitudes tomadas, o que disse o ministro Barroso, que o salário dos magistrados, o salário deles precisa ser aumentado. São 40 e poucos mil reais. E todos eles têm escritório de advogado. Já são advogados ricos. Veja, o presidente da Suprema Corte foi advogado de César Batista, foi de graça. Ele é uma entidade filantrópica. Não, eu não sei por que tanta sede de poder e tanta sede de querer. Quando você tem uma reforma tributária que prejudica os menores, eu acabei de falar a questão do salão de beleza, que vai ser tributado. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Aí você tem um presidente... Bom, não, isso é pouco, porque ele já chamou o povo brasileiro de mané. Não, que o magistrado ganha pouco. Aliás, os magistrados do Brasil, eles aumentam o seu próprio salário, senador Irajá. E sabe por que eles fazem isso? Baseado numa liminar do ministro Fux. Ah, Magno Malta, não fale essas coisas. Por que eu não vou falar? Por que eu não vou falar? Eu fui eleito senador, Vossa Excelência também, pelo povo do Ceará, para que nós tomássemos posição e, como senadores, cumpríssemos o nosso papel enquanto Constituição, porque essa casa tem muito mais poder. Essa casa, entre os três poderes, é que mais poder tem. E aí você é obrigado a ser chamado de omisso nas ruas, nas redes sociais, porque uma grande e absoluta maioria se cala, se acovarda diante de um homem só. Na verdade, diante dos 11, porque Alexandre de Moraes não faz o que faz sem que tenha a vênia dos outros, não. Não adianta criminalizar. E se ele está fazendo tudo isso, a culpa é dessa casa. Mas pelo menos o dono do mundo nos autorizou a visitar Daniel Silveira, que é um herói brasileiro, destemido, desmamado, e está pagando um preço pela liberdade desse país. E é por isso que nós vamos lá levar um abraço ao nosso querido guerreiro Daniel Silveira, vitimado pela covardia da Câmara dos Deputados, que o jogou no chilindró, violando o artigo 53, Alexandre violou, não violou? Violou, mas ele mandou para a Câmara podia ter tirado e ter se colocado, tomado posição, mas não o fez. Não fez, e hoje ele, Anderson Torres, os jornalistas que estão exilados, hoje nós aprovamos nome para o CNJ. Nós temos a nossa juíza Ludmila, que está exilada, ideologicamente, hoje é o CNJ. O juiz Bretas. Então, se depender de mim, covardia. Deus não me deu espírito de covardia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus me deu missão para cumprir. Não é que eu seja mais corajoso do que os outros. Até porque eu nem preciso ser senador Irajá, porque não tem homem que é mais homem do que eu. Por que Alexandre de Moraes é mais homem que eu? Barroso é mais homem do que eu? Faquinha é mais homem que eu. Isso é brincadeira, mano. Não fala não que eles podem te punir. Punir de quê? Caramba. Qual foi o crime que eu cometi? Eu tenho algum envolvimento em mensalão, em petrolão? Eu tenho meu nome na lista da JB, da Odebrecht? Diga aí qual era meu apelido lá. Não está lá não, senhor. Eu não tenho nada para temer, não. Mas nós vamos lá. Sei que é em nome do Brasil que nós vamos lá dar esse abraço em Daniel Silveira. E abraçando ele, nós estamos abraçando o Constantino Ala dos Santos, nós estamos abraçando todos eles, Paulo Figueiredo, todos esses guerreiros que estão lá fora. O Oswaldo Eustáquio está lá na Espanha e o cara já entrou pedindo ao rei da Espanha que deporte o cara. É um negócio tão violento. Tomaram o passaporte, Jair Bolsonaro está inelegível. Eu perguntei para o Gunê, recebi ele porque o senador Marco Rogério me pediu.
consideração ao senador Marco Rogério. Eu recebi, é meu professor, é gente boa. E eu perguntei umas coisas dele no meu gabinete. Naquele momento, por um momento, assim, eu achei que ele estava falando sério, que ia cumprir a Constituição. Aí perguntei ele na sabatina, senador Irajá, onde o senhor encontrou base jurídica para votar pela inegibilidade de Jair Bolsonaro? Ele disse, não, senador, assim, a gente presumiu que alguém pode ser crucificado por essa linguagem. A gente presumiu. Presumiu o quê? A lei fala em presunção de inocência. Não tem. Então nós estamos vivendo com o Estado democrático de direito violado. Isso é uma falácia hoje no Brasil. No Brasil. E eu, certamente, vou continuar o bom combate, porque essa foi a missão que a maioria do povo do Espírito Santo me deu. Senador Girão. Não, eu só queria, presidente Irajá, se o senhor acolhendo ao encaminhamento do senador Magno Malta, eu gostaria também de passar a palavra, acho que quer fazer algumas considerações também, o senador Eduardo Girão, por um minuto, porque nós precisamos encerrar a sessão. O deputado Daniel Silveira é um dos mais emblemáticos alvos da aberta perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra seus adversários políticos. Mesmo em pleno exercício do mandato parlamentar, o deputado foi preso por palavras proferidas em vídeo e permaneceu preso preventivamente por mais de 7 meses. O deputado teve suas redes sociais bloqueadas e foi proibido de conceder entrevistas e de participar de eventos públicos. Quando foi libertado, teve que utilizar uma tornozeleira eletrônica e só podia circular em Niterói e em Brasília. Seu patrimônio foi confiscado em multa sem previsão legal e até seu salário foi diretamente confiscado, além de verbas relativas ao exercício do mandato. O deputado recebeu a graça presidencial após ser condenado por suas palavras a uma pena maior do que a de muitos autores de crimes gravíssimos contra a vida. Mesmo após a graça, o ministro Alexandre de Moraes voltou a mandar prendê-lo e seguiu aplicando multas e punições ao deputado, chegando mesmo a bloquear contas de sua esposa e advogada. O STF cancelou o indulto presidencial concedido a Silveira, o condenou por suas palavras e o mantém preso até hoje. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por terem apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Posteriormente, a Folha Política teve toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Se o senhor me permitir, com 30% do tempo dele, falou 10, me dê 3, que eu coloquei em 3.
Não, é só para complementar o que o senador Magno Malta está falando, num momento assim que essa casa precisa se levantar, sabe? E a população brasileira, de forma respeitosa, firme, deve cobrar os seus representantes, porque ainda dá tempo dentro do bicentenário. Foram meses esperando uma visita, a autorização de uma visita do Daniel Silveira, que eu até discordo das palavras, da maneira, a forma como ele criticou os ministros do Supremo. Mas, pelo artigo 53, é muito claro. E o cara está preso, é um preso político, é o primeiro da série de presos políticos no Brasil. E, senador Irajá, se o senhor me der mais um minuto, enquanto o senhor conclui, eu já lhe agradeço. Mais um minuto, senador Girão. Veja bem, só tem uma maneira de pacificar o país. Todo mundo enche a boca, senador Magno Malta, para dizer que precisamos pacificar, e ninguém faz nada, não faz movimento. É só falácia. Sequestradores de embaixador, de avião, né, assaltante de banco, foram anistiados nesse país. Agora, pessoas que não tiveram direito à defesa, ao contraditório, pessoas que estavam portando, sim, a gente estava na CPI e viu, portando uma Bíblia, uma bandeira do Brasil, que nem sequer entraram, estão sendo condenadas, execradas, fugindo do Brasil. Isso é injustiça. E a gente não pode aceitar isso. Essa anistia é importante para que o Brasil consiga a pacificação e essa nação ela faça isso. É claro que com um processo democrático restabelecido, que hoje nós temos uma ditadura da toga vigente no país. Deus abençoe a nossa nação. A presidência